So let's to correct the homework. Students, do you have doubts to do the activity? Tiveram alguma dificuldade para fazer a atividade? Conseguiram fazer? Como é que foi aí, Anne? Conseguiu fazer a atividade? Tia, não consegui entender, não. O que que você não entendeu? Parte de fazer, de procurar os verbos aí do texto. Eu não entendi. Tá. Outro aluno aí, por favor. Caio, você conseguiu? Caio? Anne, quando você não entender, manda mensagem para tia perguntando, tá? Tá bom, tia. A gente tenta já tirar as dúvidas para vocês poderem conseguir fazer as atividades. Olha só, não sei se outro aluno teve dificuldade também. Lá no texto tem dois tipos de verbos. Tem os verbos regulares e irregulares, no presente e no passado. O enunciado está dizendo aí, você certamente já deve ter estudado. Vocês estão conseguindo olhar a tela aí? Sim. Leandra? Anne? Sim? Beleza. Vocês certamente já devem ter estudado, ou estão estudando, né? O tempo verbal conhecido como simple past. O que é o simple past? O presente. O presente simples. É aquele que diferencia, né? Os verbos, o que é verbo regular e o que é verbo irregular. Você já sabe que nesse tempo verbal, ou seja, no simple past, nos verbos regulares, a gente acrescenta o ed ao final do verbo. Então, vi que o verbo é regular e está no passado, então automaticamente eu acrescento o ed ao final do verbo. Então, eu tenho aqui no simple past os seguintes verbos, que são os verbos mais conhecidos, galera, que a gente mais usa: work, talk, study, dance, play, add, like e start. Esses verbos, eles estão no presente. Como que esses verbos ficam no passado? Eu acrescento a partícula ed, ou seja, apenas o ed no final do verbo, fica worked, ou seja, trabalho, presente, work, no simple present, no simple past, worked, trabalhei. Talk, eu falo, eu converso, né? Talked, eu conversei. Mas eu tô assim com a voz um pouquinho dolorida. Eu vou pedir que alguém leia aí para mim, por favor. Um voluntário. Só lembrando que semana que vem eu já vou dar a nota de participação das atividades. Um voluntário aí, por favor. Nobody? Let's go, students. We don't have a lot of time. Activity. Verbos regulares. Você certamente já deve ter estudado ou está estudando o tempo verbal conhecido como simple past. Então, você já sabe que nesse tempo verbal devemos acrescentar ed ao verbo. Aí é para ler o simple present e o simple past? Por favor, please. Simple present. Work, talk, study, dance, play, add, like, start. Simple past. Worked, talked, studied, danced, played, added, liked, started. Thank you so much. Galerinha, o final do verbo acrescento ed, e aí quando eu tenho um verbo que ele termina em y, e antes do y vem uma consoante, eu retiro o y e acrescento ied. Tia, mas você acabou de dizer que a regra é acrescentar ed ao final. Só que toda regra, galera, tem suas exceções. Então, aí eu tenho, quando ele termina em y, acrescento o ied. Quando ele termina em y e antes ele vem uma vogal, eu só acrescento o ed, eu não tenho que fazer essa mudança, tá? Então,
Viram aí que tem os dois exemplos, o caso study, que termina em Y antes uma consoante, e play, que termina em Y e antes é uma vogal. So, other student, please, let's to continue. Irregular verbs, please. Os verbos irregulares, alguém pode ler aí? Eu posso ler, professora? Yes, please. Verbos irregulares. Acima você ficou sabendo que os verbos irregulares, ou os verbos regulares, são todos aqueles que no past simple ou past participle recebem o ed, eles seguem as regrinhas e, portanto, são fáceis de aprender. Já os verbos irregulares são aqueles verbos que no past simple e no past participle são escritos de modo diferente, ou seja, tal regrinha do ed não funciona com eles. Galera, aqui nós temos o exemplo simple past ou simple present dos verbos irregulares, simple past e past participle. Tia, eu tenho que decorar isso aqui? A ideia é você saber identificar em um texto os verbos, saber que ele é regular ou irregular. Quando a tia fez essa atividade, quando eu coloquei isso aí, eu coloquei os verbos que são mais usados. Mas agora a gente vai ter que decorar aquela tabela todinha. Eu não seria louca de pedir que vocês decorassem, que no mínimo vocês tenham conhecimento desses verbos, os verbos que são mais usados. Tia, quando que a gente usa isso? A maioria dos textos, se eles estiverem no passado, vocês usarão esses verbos no passado. Então, eu preciso saber como que ele é no presente e no passado. Então, vamos lá. Por favor, lê o exemplo aí. Como é que fica o verbo have, please? Had. Ok. Can you continue? O verbo go fica went, o verbo get fica got, o verbo do fica did, o verbo say fica said, o verbo know fica knew, o verbo give fica gave. Ok. Aí, esses verbos aí, vocês viram que tem formas diferentes no past participle. Mas aí vocês precisam ter conhecimento. Para eu passar um texto e vocês dizerem, não, isso aqui é um verbo. Lá no texto está dizendo para você retirar o verbo do texto. Tia, como é que eu vou fazer se eu não sei? Galerinha, tem que ir lá na lista dos verbos regulares e irregulares. Não para decorar, mas pelo menos ter a curiosidade de saber como é que esse verbo é para fazer a atividade. Tá bom? O dever de casa aqui, homework, era para que vocês voltassem ao texto, tá? The place is perfect. E retirassem dos textos os verbos regulares e irregulares que eles estão no simple past e no simple present. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Conseguem olhar aí? Estão visualizando o texto? Sim, professora. Não? Opa! Que a professora é doida. Não sei como é que eu... E agora? Conseguiram? Sim. Sim. Beleza. Então, olha aqui. Joy, 28, a flight attendant last October. I went. Que verbo é esse aqui? Went é o passado de qual O verbo? verbo de go, Oi? parece. Passado de go. O passado do verbo go. What does mean the verb to go? O que significa o verbo to go? Ir. Ir. Então, se eu estou falando de passado, eu fui. Ele vai para qual lista? Lista dos verbos regulares ou irregulares? Regulares. Irregulares. Por que ele vai para a lista? Estou participando. Isso. Por que ele vai para a lista dos verbos irregulares? Porque o verbo, se ele fosse um verbo regular, ele estaria com o ed ao final do verbo.
Tá bom, Leandro? Então, ele vai para os Tá bom. Então, por isso que ele vai para a lista dos verbos irregulares no simple past, ou seja, no passado simples. On vacation to Thailand for 2 weeks with my girlfriend, Mia. The vacation began. Began é o passado de qual verbo? Begin. Begin. Então, ele também é um verbo irregular. Ele vai para qual lista? Lá daquelas listinhas que nós fizemos. Verbo irregular. A lista dos verbos irregulares no passado, no simple past, no passado simples. We spent. O que significa o verbo to spend? Passar. Passar. Então, we spent, ele está no passado, no simple past, e ele é um verbo o quê? Regular ou irregular? Irregular. Irregular. Os 3 verbos que nós vimos aí, todos eles... Foram 3? Não deixei passar nenhum, né, galera? Não, a senhora falou só 3 mesmo. Se eu deixar passar, vocês falam, tia, esse verbo aí, tá? We spent 2 days in Bangkok and saw. Saw, this is like this. Esse verbo aqui é o passado de qual verbo? Passado do verbo see. O passado do verbo see, que significa ver, né? I saw. Esse verbo é regular ou irregular? Irregular. Irregular. Beleza. Olha só, tá lá na nossa avaliação uma lista de verbos regulares e irregulares juntos. Vocês saberão identificar, por exemplo, esse aqui é regular, esse aqui é irregular? Qual é a regra para eu fazer um verbo regular no presente sim, no passado simples? Acrescentar o IED. Acrescentar o ED, né? E ED quando ele terminar em Y e antes vier uma consoante. Então, você verificou lá na sua prova que tem essa partícula ED, então o verbo vai ser regular. Não tem a partícula ED, vocês estão vendo que todos esses verbos que nós trabalhamos aqui, ó, que nós vimos no texto até agora, nenhum deles termina em ED. Então, eles todos são irregulares. Ok? Próxima parte do texto aí, but think went. Vocês acabaram de me dizer what does mean the verb went. O que significa o verbo went? Ir. Ir, né? Passado foi. Wrong. When we left. This is, aqui eu tenho um outro verbo. No passado, left é fomos, né? We Bangkok. We wanted. Eu quero chegar bem aqui. Esse verbo é regular ou irregular? Regular. Regular. E ele está em qual tempo verbal? Presente ou passado? Passado. Passado. Porque a regra é eu acrescentar ED ao final do verbo. I wanted to stay in a hostel. Então, eu tenho aqui o verbo stay, ele também é um verbo regular. Só que ele não está no passado. Eu queria ficar. Então, é presente. Tá? With were. O que significa o verbo were? Esse aqui é o passado de qual verbo? Was. Was. Esse daí é o passado do verbo to be, que ele tem 2 formas. Was e were. Então, como é que eu faço a conjugação desse verbo? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Parece ting-tong. Do you know what does mean ting-tong?
Sabe o que significa ting-tong? Trava-línguas? Trava-línguas. Parece assim, o pelo no peito do pé de Pedro é preto, né? Mas não é. A tia tá só conjugando o verbo to be no simple past, no passado simples. Aqui, basic body clean. Clean é também um verbo, tá? Um verbo regular. E o passado dele é cleaned. But Mia said... Vocês acabaram de me dizer o que significa o verbo. O que significa esse verbo aqui? Ver? Ser. Ou disse, desculpa. Ele é o passado do verbo to say. Disse, to say, dizer, né? Said, disse. They were. O que significa were? Vocês Aquele acabaram de... verbo was, É o né? passado do verbo to be, que é was ou were. E esse daqui, galera? Too uncomfortable, so we stayed. O que significa o verbo to stay? Ficou. Ficar. Ficar. É ficar, né, no presente, tem ele bem aqui no presente, stayed, ficou. Por que só acrescentou ed aqui se ele termina em Y? Porque ele tem uma vogal antes do Y. Mas não Exatamente. ia... Ah, tá. Ele termina Mas em nem Y. acrescentar o I é D, porque tem uma vogal antes do Y. Não. Quando eu vou acrescentar o IED quando for uma consoante antes do Y. Quando for uma vogal, só acrescento o ED. Ah, Ok? tá. In very expensive hotels, I wanted, nós já vimos esse, né? To experience the local atmosphere. But Mia just wanted to go. What does mean the verb to go? O que significa o verbo to go? Ir, né? Ir. Ir. Queria ir ao shopping, né? I truth, students. I think é o verbo pensar. Como ele é um verbo irregular, I truth. Eu pensei, eu pensava, né? I knew. Aqui, ó, é o passado do verbo know, que significa conhecer, encontrar, tá? Conhecer. I know, I think, I know, I truth, I know. Eu pensava que eu conhecia a Mia bem, né? Muito bem. But you don't know a person until travel. What does mean the verb travel? O que significa? Viajar. Viajar. With him or her. Eu pensei que eu a conhecesse, né? Que eu conhecesse a Mia, mas aí você não conhece uma pessoa até você viajar com ele ou ela. It was. O que significa esse was aqui? What does mean? Foi. Esse aqui é o passado de qual verbo? Es. Hã? Passado do verbo es. Isso é o passado do verbo to be. Was ou were. Ele tem essas duas formas. We argued. Aqui eu tenho outro verbo regular que está com ed ao final, tá? For last 4 days, we went. What does mean? Went? O que significa? Querer. Mentira, Calma aí, tia. Me esqueci, a gente acabou de falar sobre ele. Fui. É o verbo ir, né? O passado do verbo go. To chunk. A beautiful island. It Tia, was... é tão estranho, né? Porque went me lembra what. Aí sempre eu confundo went e Lá das want. question words, né? É só a forma como escreve. Ok? Que é diferente. Aí você tem que... You have to memorize. Tem que memorizar mesmo. Não dá pra... Não tem uma outra regrinha. It was like... Students, what does mean the verb to like? Gostar. Gostar.
Beans in Paradise. The weather was beautiful. Aí não tem mais nenhum. Were and the beach were wonderful, but we just sent back with speaking. We spent. O que significa o verbo spent? O que significa? Passamos. Aham. Vamos ver se tem outro. Tá. Esse bem aqui. Galerinha, quem de vocês tem um aplicativo chamado Meet instalado no celular de vocês? Hello? Vocês já instalaram o verbo Meet, o aplicativo Meet? Já tiveram alguma aula pelo Meet? Já. Já. Beleza. Esse Meet tá estranho, tia. Tá com... O nosso tem 2 E e esse aí tá só com 1. Isso, o de vocês, meet, que é o verbo irregular e significa encontrar, ele está no presente. Como é que é o verbo meet no passado, no simple past? Meet, met. This is like this, ó. Esse aqui é o passado do verbo meet. Ok? O que significa o verbo meet? Conhecer. Encontrar, tá? Conhecer, encontrar. Aí no passado, met. Ok. They were really friendly and Mia started. Started. O que significa o verbo to start? Começar. Começar. In the past, no simple present, no simple past, started flirting with the one of her boys. There was the end. Aqui nós já vimos. When we arrived, o que significa o verbo arrive? Arrive significa chegar. Chegar. Arrived, chegamos, né? Aqui, quando nós chegamos, tem esse verbo que é regular. The next day, we decided. This is like this. Esse verbo é regular ou irregular? Regular. Regular. E está no simple past. Então, decided. You have to put the ed, the end of the verb. Então, tem que colocar a partícula ed ao final do verbo. I took. É o passado do verbo take. O verbo take, ele tem vários significados. Pegar, levar, tirar. Aqui eu tirei, né? Tirar, passado. né? O verbo tirar. Isso. I took hundreds of photos. Ok? But when I got... O que significa o verbo got? É o passado de qual verbo? Get. Get. I didn't. Aí eu tenho uma negativa com um verbo no passado. Aqui ele está na negativa. Did, didn't. Tá? Show them. Mas, tia, tem como passar ele fazendo tipo uma pergunta, né? Se for uma pergunta na negativa, por exemplo, se eu for fazer uma pergunta na afirmativa. Did you go to school? Você foi à escola? No, I didn't. In the short answer. Resposta curta. Se eu for fazer na afirmativa, yes, I did. Sim, eu fui, tá? Então, eu faço a pergunta e eu tenho tanto a forma short answer, resposta curta, como a resposta completa. I didn't go to school. Eu não fui à escola. In the simple past. Ok? Ok. Vamos lá. Galerinha, eu vou fazer a chamada e quando eu terminar, eu sei que a tia foi correndo aí, acelerando, mas era só frisei nos verbos para que vocês pudessem conseguir fazer.
verbo regular e irregular, e agora fazerem a listinha de vocês. Mandem, por favor, quem ainda não mandou, mandem para o meu e-mail essa atividade. Coloca o nome, não tira a foto só do caderninho, coloca o nome bem em cima, porque tá difícil, tá misturando várias atividades, porque eu não sei de quem é quem. Tá bom? Anne, Presente. Beatriz, M, Presente. Gabriel. E aí, Eu, Gabriel? eu. E é o Gabriel, acorda, meu filho. Gabriel Santos, Presente. Gustavo, João Paulo, João Vitor, Presente. Kailane, Calife. Essa galerinha está assistindo outras aulas ou não estão assistindo aulas desde que voltamos? Alguém sabe me dizer aí? Bom, a Kailane, como ela tá trabalhando, ela tá com muita dificuldade de entrar nas aulas. Mas o Calif tá entrando normal. Tá. Kathleen? Kathleen? Presente. Késia? Larissa? Letícia? Presente. Letícia Rodrigues? Presente. Leandra? Lucas? Presente. Hildo? Presente. Glenda? Lucas Ferreira? Presente. Juan? Caio? Presente. Ok. Lucas Silva está presente. Certo. Pessoal, vamos lá. Lucas, eu vou aproveitar que você falou aí agora. Fala para mim quais foram as palavras que você colocou na sua lista aí, por favor. Não fiz. Por que não? Por que você não fez a atividade? Não tive tempo. Não teve tempo? Beleza. Um outro aluno aí? Quem conseguiu fazer? Amy, você conseguiu fazer? Eu tentei, tia. Você conseguiu? Eu não sei se tá certo, mas Não, eu não tem tentei. problema não. Desses que a tia foi frisando e falando, quais que você conseguiu colocar na sua lista? Teve algum desses que eu falei que você conseguiu colocar na sua listinha? Teve Quais? Fala aí pra tia. o ante no regular verbs, Uhum. estar, start, Uhum. em regular verbs foi só esse mesmo. Tá. Conseguiu algum dos verbos irregulares? Eu coloquei sai e spend. Very good. Other student, please. Caio, você conseguiu fazer? Caio? João Vitor? Oi, tia. Oi, amor. Você conseguiu fazer?
Eu achei uns verbos regulares do Simple Past. Quais que você colocou? João Vitor? Eu, Quais que você colocou na sua lista? era para pegar os verbos do texto ou fazer a própria lista? Do texto, do texto. Eu Desse fiz a texto, própria lista. esse que a gente conseguiu, que a gente fez a correção. Eu Fez fiz uma uma própria lista lista. separado? Aham. Quais que você colocou? Os verbos. Eu vou falar os verbos na forma básica primeiro. Uhum. Os verbos bake, bag, behave, challenge, compare, collect e clean. Agora, no simple past, Uhum. baked, bagged, behaved, challenged, compared e collected. Ok, very good. Did you put the irregular verbs? Colocou algum dos verbos irregulares? Não, Ok, no problem. só fiz os verbos regulares. Leandra, fala aí no chat para ti se você conseguiu fazer ou não. Baby. Leandra? Hildo, você conseguiu fazer? Consegui. Quais foram os verbos que você colocou? Galerinha, tá acabando o nosso tempo, só temos 1 minuto. Hildo, se você puder falar pra gente, se acabar o tempo e eu não conseguir me despedir de vocês antes, um beijo, tenham um bom final de semana, não é para sair agora, tá? Deixa o Hildo falar. Um bom final de semana, se cuidem e lembrem-se que o futuro de vocês depende exclusivamente de vocês. Beleza? Hildo, fala pra gente. Waited, was, stay. Não deu conta de falar direito, que é where. Como eu falo? Repete aí para te ouvir. Where, não sei como é que fala. Were. Were.